Celso Vilardi. Pela ordem. Pois não. Gostaria de requerer, embora não seja a posição do eminente relator e também do... Microfone, por favor. Eu gostaria de requerer, senhor presidente, bom dia. Bom dia. Embora eu saiba que não seja a posição do eminente relator e também do eminente procurador-geral da República, mas como eu suscitei em preliminar, eu gostaria de requerer a vossas excelências que o advogado do colaborador fizesse a primeira sustentação oral e depois na ordem alfabética. É o que eu requero, senhor presidente. Ouço o relator, ministro Alexandre de Moraes, a respeito da questão de ordem que foi apresentada. Obrigado, presidente. Presidente, nós podemos antecipar e já resolver essa questão. Obviamente, presidente, não há nenhuma previsão legal para o requerimento feito pelo doutor Celso Vilardi. Eu já vinha no voto afastando a nulidade pleiteada pela defesa tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto de Walter Souza Braga Neto e também Felipe Garcia Martins em outro núcleo. Não há previsão nos termos do artigo 4º, parágrafo 10A da Lei 12.850, não há previsão para que, antes de iniciada a ação penal, o colaborador se manifeste antes dos demais réus. Eu destaquei isso em decisões dos dias 19 de fevereiro, 20 de fevereiro e 26 de fevereiro. A ausência de previsão legal. Aqui, presidente, e Vossas Excelências se recordam, eu, inclusive, fui o redator do acórdão em relação a essa questão, quando o Supremo Tribunal Federal anulou, inclusive, algumas ações penais, como redator do acórdão do HC 166373, disse que o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal. E por que isso? Exatamente, presidente, porque a lei faculta, eu no relatório disse isso, faculta o sigilo da colaboração até o recebimento da denúncia. Ou seja, eu, como relator, poderia ter mantido o sigilo da colaboração até o recebimento da denúncia. A partir do recebimento da denúncia, isso nós já fixamos, a partir do recebimento da denúncia, se a denúncia vier a ser recebida, como em todos os outros casos em que há colaboração premiada, nesses casos o que ocorre? Aí o colaborador sempre falará primeiro, mas a lei prevê, a partir do recebimento da denúncia, durante a ação penal, a nossa decisão também, inclusive porque, como disse, presidente, não há nem previsão legal para que se abra o sigilo da colaboração antes do recebimento da denúncia. Então, presidente, eu voto contra o pedido para que nós mantenhamos o que regimentalmente é proposto nos termos da ordem alfabética da denúncia. Pois não, ministro Alexandre. Então, eu vou submeter à votação essa questão de ordem, dando a palavra inicialmente ao ministro Flávio Dino para o seu voto sobre esta questão de ordem. Senhor presidente, sendo a primeira oportunidade de falar, saúdo Vossa Excelência, assim como a nossa decana, a ministra Carmen, ministro Fux, o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República, os advogados aqui presentes, advogadas, as partes, os políticos, demais interessados nesse julgamento. De fato, a questão suscitada pelo eminente advogado Celso Vilardi se articula a dois aspectos. O primeiro, a literalidade do comando legal, tal como referido pelo ilustre relator. Nós temos fases no processo e, obviamente, nós estamos aqui no ato inaugural de mera aferição de plausibilidade. Por isso mesmo, nós não temos ainda a consumação daquilo que chamamos de processo, uma vez que há petições que poderão ou não ser transformadas em ação penal. Tanto é que, de fato, a imperatividade da abertura do sigilo se refere apenas ao momento em que, de fato, se instaura a relação processual a partir da consumação ou não da análise da justa causa por parte do tribunal. De fato, não há
na Lei 2.850, que rege a colaboração premiada, esta previsão, a não ser quando nós temos a consumação ou a configuração plena da relação processual. Nós temos, portanto, este primeiro empecilho. Nós temos o parágrafo 10A do artigo mencionado pelo ilustre advogado, o artigo 4º, que não prevê essa inversão ou esse encadeamento por ele proposto. Ademais, não há teleologia, não há finalidade que justifique isto, uma vez que sabemos bem que, nesse exame de plausibilidade, o standard probatório sendo mínimo, não há nenhum prejuízo à defesa em face dessa configuração nesse momento das sustentações orais. Não há dúvida que, caso o tribunal resolva transformar essas petições em ação penal e haja, portanto, a configuração plena da relação processual, teremos aí sim a incidência desse comando, de modo que, com esses fundamentos, acompanhe o relator. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, queria saudar Vossa Excelência, Sua Excelência, a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre Moraes, ministro Flávio Dino, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, senhores advogados presentes. Senhor presidente, nós estamos no campo do direito público, onde vigoram dois princípios importantes, né, no caso. O princípio da legalidade, segundo o qual o homem público só pode fazer aquilo que a lei permite. A lei não permite essa inversão de sustentação. Em segundo lugar, nós estamos sob o prisma do devido processo legal. Devemos obedecer estritamente aquilo que a lei estabelece para que o processo seja consoante o que determina a Constituição Federal. Com esses rápidos fundamentos, eu acompanho Sua Excelência o relator. Como vota a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, sobre essa questão de ordem? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, as partes, todos que nos acompanham, senhores servidores. Presidente, nessa questão também eu fico, aliás, como em tudo, nos termos estritos da lei. A lei estabelece, portanto, uma norma, que é a norma que está sendo seguida, no sentido exatamente de acompanhar a relação tal como listada dos denunciados. Trata-se de uma petição, o que nós estamos aqui verificando para ver se há indícios suficientes ou argumentos suficientes da Procuradoria-Geral da República. Não há uma ação penal, portanto, não há ainda a formação desta ação penal, nem se sabe ainda se haverá, se houver, e sempre nos termos da lei, para garantir o devido processo legal muito estrito, como se exige em casos nos quais se envolve, como neste caso, matéria criminal da maior significação. Por isso, eu, acompanhando o entendimento até aqui firmado pelos ministros, a partir do voto do ministro relator, também voto no sentido de indeferir o pleito formulado, entendendo perfeitamente as razões do eminente advogado, Dr. Celso Villate, apenas para garantir que, tanto neste como em todos os atos, há que se seguir o devido processo legal, e, neste caso, não há esta previsão, razão pela qual, senhor presidente, também eu voto no sentido de indeferir o requerimento. Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Também eu estou acompanhando o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, por entender que, nesta fase em que não há uma ação penal, estamos analisando aqui o recebimento ou não de uma denúncia, não se aplica o entendimento firmado pelo plenário, inclusive em precedente do eminente ministro Alexandre de Moraes, que concede primeiro aos colaboradores a palavra e depois aos demais acusados, né, e réus, na verdade. Então, como aqui não temos aqui um processo instaurado, eu também acompanho o eminente ministro Alexandre de Moraes, compreendendo, evidentemente, as razões do eminente advogado Celso Villate. Então, proclamo o resultado em relação a essa questão de ordem. A turma, por unanimidade, resolveu a questão de ordem no sentido de indeferir o pedido nos termos do voto do relator. Dando sequência, então, eu concedo a palavra
ao advogado Dr. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto para sustentação oral pelo denunciado Alexandre Ramagem Rodrigues. Dr. Paulo tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo presidente, ministro Cristiano Zanin, excelentíssimo relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro Luiz Fux, excelentíssimo ministro Flávio Dino, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, a todos os meus cumprimentos. Excelências, como bem explanado pelo doutor Procurador-Geral da República e pelo excelentíssimo ministro relator, cuida-se de uma denúncia apresentada pela PGR contra uma série de pessoas a quem foram atribuído a pecha de integrantes de um núcleo crucial da alegada organização criminosa que mencionada na inicial acusatória. Alexandre Ramagem Rodrigues, atual deputado federal, é um dos integrantes, é apontado como um dos integrantes dessa aludida organização criminosa. Basicamente, em relação ao denunciado Alexandre Ramagem Rodrigues, a inicial acusatória faz duas imputações, ou talvez poderia chamar de dois conjuntos de imputações. Em um primeiro momento, a inicial diz que o denunciado Alexandre Ramagem teria atuado na construção de uma mensagem atentatória à credibilidade das urnas eletrônicas. Segundo o parquê, essa mensagem era de crucial importância na medida em que ela visava incutir no eleitorado, na população, um sentimento de rejeição, de desconfiança, de asco mesmo ao processo eletrônico de votação, e esse sentimento, esse mau sentimento da população seria fundamental para uma eventual, se necessária, tomada à força do poder, caso o grupo político, então, no poder não fosse escolhido para ali permanecer pelas urnas. Então, a primeira imputação se refere a essa construção da mensagem. A inicial imputa claramente ao denunciado Alexandre Ramagem atuar na construção de uma mensagem em detrimento da confiança, da segurança das urnas eletrônicas. Para além disso, o parquê também menciona que Alexandre Ramagem, na condição de diretor-geral da ABIN, teria montado uma espécie de estrutura paralela de informação dentro daquele órgão público, cujas finalidades seriam monitoramento de potenciais adversários do grupo político, então, no poder, e produção de suposta desinformação que seria repassado a influenciadores digitais para divulgação em mídias digitais. Pois bem, excelências, em relação a essa primeira imputação, a suposta atuação do denunciado Alexandre Ramagem na construção de uma mensagem atentatória à credibilidade do sistema eletrônico de votação, a denúncia, com base no relatório apresentado pela autoridade policial, apresenta 3 indícios. São 3 indícios apenas. 3 arquivos de texto, 2 arquivos DocX e um arquivo do tipo notas, do tipo que se há nesses programas Note de celular, para anotação de lembretes, ideias, compromissos, enfim. Essas 3 mensagens, esses 3 arquivos de texto, segundo a denúncia, teriam sido repassados ao então presidente da República, e esses 3 arquivos de texto demonstrariam que Alexandre Ramagem teria efetivamente atuado na construção dessa mensagem deletéria ao sistema eletrônico de votação. Pois bem, a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências é que Alexandre Ramagem Rodrigues esteve à frente da ABIN durante julho de 2019 até março de 2022, quando se afastou do cargo para a disputa das eleições gerais que se realizariam naquele ano. Durante 2 anos e 8 meses, Alexandre Ramagem esteve à frente da Agência Brasileira de Inteligência. E a Polícia Federal fez, a partir da busca e apreensão desse equipamento, fez longa perícia em computadores, telefones, em gadgets utilizados por Alexandre Ramagem durante a sua gestão na ABIN. Durante 2 anos e 8 meses de gestão. E o que a autoridade policial apresentou em seu relatório
foram esses 3 arquivos de texto. 3 arquivos de texto. Com todas as linhas devidas, sim, são indícios extremamente tímidos, singelos, da prática de um crime muito grave, da efetiva atuação do denunciado na construção de uma mensagem deletéria às urnas eletrônicas, porque tudo que há na denúncia, com base naquilo que foi colhido pela autoridade policial, são 3 arquivos de texto, e nada mais. E esses 3 arquivos de texto não trazem, e isso eu gostaria muito de realçar esse ponto, não trazem algo novo, algo inédito, algo criativo, porque, notem, Excelência, estamos falando aqui da construção da mensagem. A inicial acusatória não imputou a Alexandre Ramagem a atitude de requentar uma mensagem ou de repetir aquilo que já vinha sendo dito. Não. Imputou a Alexandre Ramagem a construção de uma mensagem, a criação, a inovação. E esses 3 arquivos de texto citados na denúncia e expostos no relatório apresentado pela autoridade policial não trazem, em momento algum, argumentos novos, criativos, inovadores, inéditos, fundamentos, talvez construídos com base na utilização do Serviço Brasileiro de Inteligência, nada. Traz mais do mesmo. O primeiro desses documentos, embora possamos tecer críticas ao seu conteúdo, traz a seguinte mensagem: que o presidente, ou então presidente da República, teria sido eleito no primeiro turno das eleições de 2018. Essa era a mensagem principal desse documento. Para além disso, o documento também fazia críticas às urnas. Não, as urnas não são seguras. Não, o judiciário está muito descredibilizado ao defender dessa forma as urnas. Era isso. Era esse o conteúdo desse documento. Com todas as linhas devidas. O mais do mesmo. O requentar argumentos velhos. O próprio Parquet afirma na sua denúncia que o então presidente da República, desde 2018, vinha defendendo a tese de que teria sido eleito já no primeiro turno e que, em razão de alguma manobra na manipulação das urnas eletrônicas, ele teria sido compelido à disputa do segundo turno e efetivamente vencido as eleições. Mas essa vitória, segundo ele, teria ocorrido no primeiro turno. São palavras do Ministério Público, não da defesa. Isso tudo para dizer, não há argumentos novos nesses documentos. Não há criação, construção de mensagem. O segundo documento trata de Alexandre Ramagem menciona a criação de um GT de trabalho, um grupo de trabalho na ABIN, cujo objetivo era aferir a confiabilidade e segurança das urnas. E menciona o nome de Ângelo De Nicoli nesse documento. Notem, Excelências, apurar a confiabilidade e a segurança das urnas se encontra dentro do papel institucional da ABIN, sem dúvida nenhuma. É um assunto atinente à soberania nacional, à segurança do processo eletrônico de votação. E mais, a ABIN tinha um convênio firmado com a Justiça Eleitoral, com o Tribunal Superior Eleitoral, salvo engano na gestão do ministro Edson Fachin, à frente do Tribunal Superior Eleitoral, para que a ABIN atuasse junto à Justiça Eleitoral, visando o aprimoramento da segurança do processo eletrônico de votação. Ou seja, a criação de um GT de trabalho na ABIN não me parece muito construção de mensagem, até porque não há nenhum elemento nos autos, na denúncia ou no relatório, que indique, não há nenhum elemento que indique que esse GT tenha saído do papel. E a terceira mensagem, arquivo de texto, eu gostaria muito de frisar isso, foi utilizado pelo Parquet para fazer uma vinculação entre o denunciado Alexandre Ramagem e o denunciado Augusto Heleno. Era um documento em que Alexandre Ramagem realmente sugeria que medidas investigativas ou decisões judiciais fossem submetidas ao crivo da AGU para que aferisse sua legalidade. Sim, há isso lá. Mas, ao final desse arquivo, há uma frase expressa: para que agentes públicos tenham respaldo jurídico para atuarem nesses casos, para cumprirem ou não essas determinações. Para cumprirem ou não. Alexandre Ramagem não disse para descumprirem, para se rebelarem. Esse ponto é importante porque há um documento que a denúncia alega ser o manuscrito da lavra do senhor Augusto Heleno, em que há uma sugestão também para que se encaminhem essas questões à AGU, para que a AGU emita um parecer
e que o presidente da República supostamente emprestasse esse parecer força normativa. E, a partir daí, o diretor-geral da Polícia Federal deveria se submeter ao comando do Exército, agentes públicos que desobedecessem esse parecer seriam presos, coisas do gênero. Não estou aqui entrando na questão da veracidade ou da autoria do documento. Eu só estou mencionando o documento porque foi feito um paralelo entre esse arquivo de texto em que Alexandre Ramagem sugeriria o encaminhamento dessas questões à AGU e esse suposto manuscrito da lavra do senhor Augusto Heleno. E não há nenhuma correlação, seja de qualidade ou de quantidade, de gravidade, nas medidas ali sugeridas. Friso mais uma vez, esse terceiro documento, que indicaria que Alexandre Ramagem atuou na construção de uma mensagem, se referia, basicamente, ele falou ao final,